Mais uma vez, boa noite, igreja, graça e paz. Vamos abrir no último livro da Bíblia, Apocalipse. Vá lá no capítulo 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Digam glória a Deus. Quem achou Apocalipse 22, curve a sua cabeça agora. Coração concentrado, mente concentrada, um alinhamento com Deus nessa hora. Esqueça os problemas. Agora é o momento de você buscar aquele que tem poder para salvar. Você agora não pode ser envolvido com a preocupação, mas você tem que demonstrar um coração cheio de fé. Um coração cheio de fé. Peça para Deus: Senhor, eu quero exercitar minha fé agora. Eu quero ouvir os seus conselhos. Eu quero ouvir a tua palavra. Fale comigo. Fale comigo para que eu tenha direção. Fale comigo para que eu receba uma boa palavra, uma boa notícia. Para que eu saiba que existe saída para mim. Que eu saiba que existe salvação para mim, que eu saiba que eu não vou perecer, apesar dessa batalha, apesar dessa luta que eu estou enfrentando. Eu vou sair daqui renovado, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor da salvação. Eu não vou ficar tremendo diante do meu problema, mas eu vou ser fortalecido, eu vou contar com Deus, eu vou confiar em Deus. O Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me dar uma estratégia nova, o Senhor vai me dar uma ideia nova. Eu não vou ficar, meu Deus, amargurado, eu não vou ficar aflito, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar triste, mas o Senhor vai renovar a minha esperança. O Senhor vai me dar esperança contra a esperança, como o Senhor fez com Abraão. Abraão não tinha condições nenhuma de realizar o seu sonho, mas o sonho foi realizado por Deus. O sonho foi realizado pelo Senhor. Da mesma forma que se encontram muitas pessoas como Abraão, desejando algo que não tem condições, desejando algo que não tem como se realizar, mas a palavra diz: o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. A palavra diz: o Senhor traz à existência aquilo que não existe. E é nessa fé que eu estou aqui, Senhor, procurando esse Deus do sobrenatural, procurando esse Deus que salva, esse Deus que opera o arrependimento, esse Deus que opera a mudança, esse Deus que opera a transformação. Então vem agora, Pai, porque eu vim te encontrar, porque eu vim te louvar, eu vim, meu Deus, engrandecer o teu nome, porque eu ouvi os teus feitos, eu ouvi as tuas obras, eu ouvi testemunhos de pessoas que foram salvas. As pessoas que receberam do Senhor mandaram que eu viesse ao teu encontro, e eu estou aqui para me tornar um adorador. Eu estou aqui para receber um milagre da parte de Deus. Eu estou aqui clamando por salvação, porque esse é o teu nome. O teu nome é salvação. O teu nome é Pai eterno. Eu estou aqui para receber a sua misericórdia. Eu estou aqui para receber o seu perdão. Eu estou aqui para ser limpo, para ser purificado. Então venha me tocar, Senhor.
derrama o teu poder na minha vida, toca na minha vida, faça um milagre na vida desse povo, desse homem, dessa mulher. Nós te pedimos porque só o Senhor pode. Toda a igreja diga: só o Senhor pela minha vida. Eu declaro a minha fé no Deus vivo, meu Salvador, meu Senhor. Digam amém. Irmãos, eu pergunto: você consegue viver sem água? Alguém consegue viver sem água? Pode viver por um tempo. Por um tempo você pode viver sem água, mas vai chegar uma hora que ela vai ser extremamente necessária, fundamental para a sua salvação. Amém? Você não pode viver muito tempo sem água, porque isso é impossível. É impossível uma pessoa viver sem água. E Deus, Ele é o Criador da água. Amém? Deus, Ele é o Criador da água. Deus, Ele é o único fornecedor da água. Deus derrama a água graciosamente para nós. Amém? E da mesma forma, irmãos, é a salvação. Ninguém aqui vai poder viver sem a salvação. Sem a salvação, você vai perecer. A mesma coisa acontece com a salvação. Só Deus pode dar a salvação. E isso é muito importante a igreja saber disso. Esse foco na salvação. Você está aqui para buscar sua salvação. Eu disse no último culto, qual é o que você está buscando na igreja? O arrependimento. Amém? Mas o arrependimento, ele é o caminho para a salvação. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero a minha salvação. Mas a salvação é uma obra exclusiva de quem? É uma obra exclusiva de Deus. Não pense que você pode se salvar. Principalmente agora, na situação que você se encontra. Principalmente quando você estava aprisionado pelo pecado. Só Deus pode salvar um pecador. Só Deus pode libertar você. Só Deus pode tirar um demônio da sua vida. Só Deus pode curar uma enfermidade incurável. Digam glória a Deus. Ele tem poder, pastor? Ele tem poder. Ele chama as pessoas para receber essa salvação. O propósito maior de Jesus Cristo hoje, sabe qual é? É continuar salvando vidas. É dessa forma que Jesus quer usar a igreja. Jesus quer usar aquele que crê. O Espírito Santo está aqui na terra, irmãos, com esse ministério, salvar. Digam glória a Deus. Porque Ele opera essa salvação. Amém? E é isso que diz a palavra em Apocalipse 22, no versículo 17. Olha o que a palavra diz. Apocalipse 22, 17. Olha o que ele diz. E o Espírito, qual o Espírito? Qual é o Espírito que está falando aí? O Espírito Santo, sim ou não? Esse Espírito aí é o Espírito Santo, para você entender. E há o quê? E a esposa. Quem é a esposa? Aí, a igreja. O Espírito e a igreja dizem, o que eles dizem? Vem. E quem ouve, diga o quê? Vem. Glória a Deus. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça o quê? Da água da vida. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, presta atenção, irmãos. O Espírito Santo está convidando, vem. Ninguém vem se não for por um chamado de quem? Do Espírito Santo. Por isso que você está aqui. Talvez você pense assim, eu vou à igreja. Não, o Espírito Santo que está falando o quê? Vem. O Espírito Santo está te chamando, vem.
A noiva deveria estar chamando as pessoas. Quem é a noiva, pastor? São os membros da igreja de Jesus. São os que estão convencidos. São os que já se converteram. Deveriam estar chamando os perdidos nas ruas, nos becos. Vem receber a água da vida, vem receber a salvação. Essas pessoas devem ser convidadas a vir e tomar de graça da água da vida. Pastor, quem convidou o senhor para vir para a igreja? Foi o Espírito Santo. Porque na hora que eu estava doente, o Espírito Santo colocou no meu coração: vá a Jesus Cristo, porque Ele é a água da vida. Aceite Jesus Cristo, procure Jesus Cristo. Você precisa de orientação espiritual, você precisa da palavra de Deus. Amém? Foi a voz de quem? A voz do Espírito Santo. Foi alguém que chegou na sua porta, foi alguém que no momento mais difícil da sua vida chegou e te evangelizou e falou: olha, tem uma resposta para o seu problema. Irmãos, são pessoas que são encontradas, sabe de que forma? Sem saída. A igreja, ela vai ao encontro de pessoas sem saída. Jesus vai ao encontro de pessoas sem saídas. E isso aqui está mostrando que nada vem do homem. Nem o convencimento da necessidade de vida vem do homem. Às vezes ele está morrendo, mas ele não se convence. Ele não enxerga que ele está se destruindo. Ele não enxerga que ele está se acabando. Por isso que tem muitos jovens enfiados no tráfico. Amém? Tem muita gente viciada. Tem muita gente bebendo cachaça nesse momento. Embriagado e se embriagando todos os dias. Mas por quê? Porque ainda não o quê? Não ouviram. Porque não ouviram. São pessoas carentes, que ainda não ouviram a voz de Deus. Não ouviram nem pelo Espírito Santo e nem pela igreja. E nem por alguém que já ouviu. Porque aqui ele fala de 3 mensageiros: o Espírito Santo, a igreja e os que ouvem. Porque tem muita gente que ouve, tem muita gente que conhece a palavra, e também deveria estar falando o quê? Deveria estar proclamando o quê? Convidando de que forma? Vem sedento, venha doente, venha cansado, venha sobrecarregado, como Jesus Cristo diz: vinde a mim. Até o chamado, irmãos, até o chamado para você sair do seu sofrimento, vem de Deus. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas ela não reconhece que ela precisa de Deus. Ela não tem sensibilidade para dizer assim: eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar de atitude, eu preciso mudar o meu pensamento. E se você não mudar o seu pensamento, você vai morrer. E a primeira morte é espiritual. A primeira morte é o desânimo que está te abatendo. São com essas pessoas que Deus tem falado, por misericórdia. São essas pessoas que o Espírito Santo tem encontrado, caídas, verdadeiramente sedentas. Olha o que a palavra diz na segunda parte: e quem tem sede, o quê? Versículo 17, irmãos. E quem tem sede, venha. E quem o quê? Quem quiser. Então aqui está dizendo que tem um convite, mas esse convite é para quem o quê? Para quem quiser. O problema é que tem gente que não quer. Irmãos, entenda uma coisa: eu não pedi para nascer. Alguém aqui pediu para nascer? Não, você não pediu para nascer. Você não escolheu nascer. Mas agora que você já está aqui no mundo, você cresceu, sim ou não? E fez o quê? Amadureceu, e agora você tem consciência e você precisa tomar uma decisão. Amém? E essa questão, o evangelho é oferecido.
É nessa hora que Deus oferece o Evangelho. Deus não prega o Evangelho não é oferecido para criança, não. Mas é oferecido para pessoas adultas, porque chega na hora dos adultos tomarem o quê? Uma decisão. Eu vou optar, eu agora sou responsável, e eu já posso optar pela salvação ou pela minha condenação. Ou eu me arrependo, ou eu vou perecer. Ou eu ouço a Cristo, ou não ouço a Cristo. Ou eu vou conhecer a Cristo e me converter a Cristo, ou eu posso dizer não também. Diga glória a Deus. A água viva está à disposição de vocês. A água viva está à disposição da igreja. Às vezes você fala assim, eu quero salvação, eu quero libertação. Mas você tem que estar convicto disso. Você tem que estar certo que Deus tem poder para fazer. Você tem que se aproximar de Deus com fé, perseverar na sua luta. Não desanima, não. Não desanime. Toma decisão, pastor. Eu quero a mim o quê? Salvação. Mas a palavra de Deus diz o quê? Quem não crê está o quê? Quem não crê será o quê? Condenado. Então vejam bem, irmão, você tem o arbítrio livre para decidir nessa questão. Você pode aceitar e pode não o quê? Pastor, eu já ouvi o chamado, vem. Só que Deus não pode fazer a segunda parte, porque você tem que tomar a sua o quê? Você tem que tomar a sua decisão. Até para solucionar esses problemas temporais que vocês trazem aí. Um tem uma doença física, outro tem um problema financeiro, outro está com depressão, outro está com uma briga na família, a irmã lá está com problema com o filho, com a nora. Só que você tem que tomar uma decisão. Você tem que crer, pastor, eu recebo a salvação em nome de Jesus. Eu vou pedir a Deus que Ele coloque no meu coração o desejo de ser salvo. Eu vou pedir a Deus que Ele opere esse arrependimento. Jesus Cristo, Ele diz que aquele que fosse a Ele, de maneira nenhuma, aqueles que Deus enviasse a Ele, porque a palavra diz que ninguém vai a Jesus Cristo, é Deus que manda. Eu recebi Jesus, não, Deus me mostrou Jesus. Deus revelou Jesus na minha vida, seu Carlinhos. Deus revelou Jesus, esse é o termo. Não, eu aceitei Jesus, não. Deus me mostrou Jesus. Deus me mostrou o Salvador. E eu decidi aceitar. Porque Deus também colocou essa decisão aonde? Ele colocou essa decisão no meu coração. Ele colocou o Espírito dele no meu coração. O Espírito Santo me convenceu. Vem! E ele falou comigo. E ele disse, você precisa da água viva. Você precisa de salvação. Você precisa de renovação. Você precisa se animar mais. Você está muito desanimada, muito caída, muito caído. O Espírito Santo está falando nessa noite com você. Amém, irmãos? O nosso estado é um estado de paralítico. É o paralítico da beira do tanque. Amém? Deitado ali há 38 anos. É aquela mulher encurvada, enferma, 13 anos. É o cego de Jericó, Bartimeu, sofrendo ali. Pessoas que precisavam ter um encontro com quem? Um encontro com Deus. E isso tem que gerar o quê, pastor? Uma alegria no seu coração. Deus, Ele quer que todo mundo se salve, irmãos, a palavra diz isso. Deus, Ele quer que todos se salvem. Mas muitos não querem se salvar. Muitos entram na igreja e ficam na religiosidade. Não vem com aquela decisão firme, pastor, eu estou aqui hoje porque eu quero, vai acontecer alguma coisa da parte de Deus na minha vida. Eu vou sair daqui hoje com uma experiência com Deus, eu creio e profetizo isso em nome de Jesus, porque Deus tem poder.
Amém? Deus, Ele deseja que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, ao conhecimento da verdade, isso é muito importante. Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Você só pode ser salvo com a verdade. Só a verdade pode mostrar a você que existe um caminho. Só a verdade pode restituir a esperança que você perdeu. É essa libertação que vocês precisam, irmãos. Não é uma oração forte, não, pastor, ora para eu arrumar uma porta de emprego. Não, você vai se libertar de tudo. Você vai se libertar da dúvida. Você vai se libertar desse pessimismo que você tem. Parece que não vai dar nada certo, pastor, para mim. Nada está dando certo para mim. Pessimismo. Existe saída, irmão. Mas você tem que tomar uma decisão. Existe saída, mas você tem que se arrepender. Existe saída, mas você tem que buscar essa saída no Senhor. E crer que Ele tem essa saída. Digam glória a Deus. É isso que move o campo espiritual para mover esse mundo material que nós estamos. Para mover fatos, para mover situações, para mover pessoas, para mover papéis. E principalmente para mover a sua alma, para ajustar a sua alma, colocar a sua alma no prumo que Deus deseja. Você entrar no ritmo que Deus deseja. Essa é a mudança principal. As coisas se transformam por fora, irmão, quando eu me transformo por onde? Quando eu me transformo por dentro. Quando existe um derramamento de poder de Deus dentro de mim, eu vou conseguir transformar a minha vida por fora. Mas primeiro eu preciso receber isso aonde? Eu preciso receber essa palavra de Deus dentro de mim. Essa palavra que a Bíblia diz que é como uma espada de dois o quê? Uma espada de dois gumes. Essa palavra tem que entrar primeiro. Digam glória a Deus. Para que eu seja salvo. Josué, ele reuniu o povo de Deus e disse assim: escolham hoje a quem vocês vão servir. Porque não tem como ficar em cima do muro, irmãos. Ou você decide seguir a Deus, ou então acabou. Josué falou assim: decidam hoje a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos a quem? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Tem gente que está dentro da igreja, mas não escolhe. Ouviu já foi posto diante de você a salvação e a vida, mas você tem também direito de escolher a morte e a condenação. Amém? Uma vida pelo Espírito e uma vida pelo quê? Uma vida pela carne. Josué foi e exortou o povo para que escolhesse o Senhor Jeová. Escolham Deus. Escolham Jesus nessa noite. Não continuem desse jeito que vocês estão. Não continue sem esperança. Tem uma água viva. Tem uma água para matar essa sede de uma vez por todas. Aquela mulher samaritana, ela queria essa água. Quando ela tomou a decisão, eu quero essa água, para que eu não precise vir aqui mais nesse poço. Aí Jesus falou: a água sou eu. Digam glória a Deus. Irmãos, nós da igreja temos que pregar a salvação. Mas quando a gente prega a salvação, é porque a gente já recebeu a salvação. É porque nós já buscamos a salvação, nós cremos na salvação. Jesus exerceu a autoridade dele para salvar. Jesus não perdeu tempo com nada, não perdeu tempo com patrimônio, não perdeu tempo com riqueza, mas ele queria só o quê? Só queria salvar almas. Os discípulos também fizeram a mesma coisa, mas primeiro eles receberam o convite de Jesus: sigam-me, eu quero fazer vocês pescadores de almas. Amém? Mateus foi lá e largou a coletoria e seguiu a Jesus. Decisão.
Eu vou seguir a Jesus porque Jesus é mais importante. Jesus é o melhor. Diga glória a Deus. Os discípulos vieram a Jesus depois do convite. E eles foram aceitos por Jesus porque a fé deles foi aprovada. Peça a Deus para aprovar a sua fé, porque essa fé é Ele que vai te dar. Senhor, me conceda a fé nessa noite, para que eu me agarre ao Senhor e não solte nunca mais, porque só o Senhor pode me salvar. Diga glória a Deus. Você vai dizer isso para Jesus: só Jesus pode me salvar. Nós vamos seguir a Deus, irmãos, e depois vamos convidar outras pessoas. Convide outras pessoas para seguir a Jesus. E se essas pessoas seguirem a Jesus, é porque elas foram chamadas por quem? Porque elas foram chamadas por Deus. Se você não está seguindo a Jesus, é porque você ainda não foi chamado. É porque o Espírito Santo ainda não falou com você. Você não despertou. Tem gente que entra na igreja e a palavra de Deus não desperta a pessoa. Não desperta, mas se pregar aqui, se falar de adivinhação, você fica atento. Se falar de exorcismo, se manifestar um demônio aqui, você fica atento. Na mesma hora você para de cochilar e abre o olho. E o que é isso aí, gente? O que é isso aí? Um espetáculo? Todo mundo gosta de espetáculo, música, altar apagar, fica tudo no escuro, daqui a pouco acende uma luz vermelha, daqui a pouco acende uma luz preta, e daqui a pouco fica aquele som de luz piscando, aí você fica atento olhando, que show é esse? Mas a voz que você tem que ouvir é a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo não conversa fiado não, irmão. O Espírito Santo não brinca com o ministério dele não. Ele fala a palavra de quem? De Deus. Ele chama você. Ele chama você. Abre em João 17. João 17, volta aí um pouquinho. João 17. João 17, o Evangelho de João. Acharam, amém? João capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Quem achou, diga amém. Mais habilidade com essa Bíblia, irmão. Está muito devagar, hein? Fica treinando em casa. Deixa eu ver aqui. João. Atos. Se eu voltar, eu encontro Lucas. Tem que treinar, hein? Você não está sabendo manusear a espada? Pastor, não sei onde fica João, não. João fica lá na outra rua, ó. Diga glória a Deus. Aprender. Quem achou, diga amém. João 17, vamos ler. Achou aí, pastor Wendel? Tudo ok? Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda o quê? Jesus recebeu poder sobre toda o quê? Sobre toda a carne, porque ele é o filho do homem.
Pai é chegada, não, versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida o quê? Para que dê a vida eterna a todos quanto o quê? Jesus está dizendo que vai receber a vida eterna aqueles que Deus deu a ele. Quem está entendendo, diga amém. Não é você que vai, é Deus que te entrega para Jesus. Quem está entendendo? Então quer dizer, pastor, depende de quê? De oração. Depende de humilhação diante de Deus. Para quê? Entrega para Jesus, Senhor. Entrega para Jesus para que eu receba a vida o quê? Eu quero receber a vida eterna. E a vida eterna é sinônimo de salvação. É o ponto mais alto da salvação, irmão. A senhora pode receber salvação do seu problema temporal, mas tem uma salvação muito maior, que é a vida eterna. Eu posso receber a salvação de uma doença física, mas tem um propósito muito maior. Jesus falou logo do maior. Que o Senhor me dê essas almas para que eu possa dar a vida eterna para elas. Ninguém vai a Jesus se não foi enviado por quem? Por Deus. É isso que vocês têm que entender. Eu aceitei Jesus, eu entrei para a igreja. Isso é presunção. Talvez você esteja pretendendo, mas ainda não conseguiu, porque faltou humildade. Eu vou mostrar uma passagem que faltou humildade e a pessoa não recebeu a bênção de Deus. Nós precisamos ser muito humildes. Para ouvir essa voz do Espírito Santo, tem que quebrantar o coração, tem que se humilhar. Pastor, eu ouvi que Deus salva, então se humilha diante dele. Se humilhe diante dele, peça a ele. Ele quer ter uma experiência pessoal com cada um. Jesus não salva a igreja por atacado, não. 2.000 almas se converteram a Cristo, é assim que os pastores gostam de falar. 100 almas, quem aceita Jesus? A bagunça. Quem aceita Jesus? Vem aqui na frente. Não ouviu a palavra, pregou adivinhação, ficou exorcizando o culto inteiro, pregou prosperidade, pregou negócio de empresário, e depois disso, mano, vem aqui as almas que aceitam Jesus. Você não ouviu a voz do Espírito Santo? Como que você vai se converter? É um engano, irmãos. Isso é um engano. Eu ouvi uma coisa diferente do Evangelho e depois querer o fim do Evangelho, que é a minha conversão. Como que eu posso mudar se eu não receber a palavra que tem poder para me transformar? Eu não tive a oportunidade, irmão, de ouvir Jesus Cristo, de ouvir o Evangelho da salvação, mas eu ouvi prosperidade. Eu ouvi que eu tenho que ir para Feliz, que eu tenho que morar num apartamento bom, que eu preciso de um carro bom, que se eu der o dízimo, Deus vai fazer. Se eu der a minha oferta, Deus vai fazer. Se eu ajudar na construção do templo, Deus vai fazer. Mas só que quem leva você a Jesus é o próprio quê? É o próprio Deus. Vamos repetir? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe o quê? Lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único quê? Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o quê? A quem enviaste. Diga glória a Deus. Irmãos, você precisa de uma experiência pessoal com Cristo. E é isso que Ele tem para cada um de nós. Jesus, olha, a mulher do fluxo de sangue foi enviada a Jesus. Ela ouviu alguém dizer que Cristo sarava. Jairo foi enviado a Jesus, sim ou não? Todo mundo que recebeu foi enviado a Jesus pelo Espírito Santo. Ninguém foi a Jesus porque quis ir. É isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Pastor, eu quero receber esta salvação. Jesus, ele fala com cada um aqui, particularmente. Não é o grupo todo, não. Ele separa um a um e chama pelo nome.
João 10, 3 diz que ele chama suas ovelhas pelo nome e elas ouvem. Elas ouvem por quê, pastor? Porque foi Deus que enviou. Por isso que você está ouvindo a voz de Deus. Por isso que você está tendo uma experiência espiritual, porque você está ouvindo a voz de Deus. Mas tem gente que não, que tem ouvido para outras vozes. Palavra de Deus ninguém quer ouvir. São poucas ovelhas mesmo de Jesus, hein, irmão? Eu estou falando, Jesus não salva por atacado. Ele salva pelo varejo. É de um a um. Porque ele fala com um, depois fala com outro. Ele não fala com todo mundo junto. Ele tem um nome para cada ovelha. E ele chama cada ovelha. Você tem que implorar: Senhor, me chame pelo meu nome. Muda a minha vida. Muda a minha história. Toca para que eu receba essa salvação. Eu quero ter uma experiência espiritual com Deus, como a mulher samaritana, como a mulher do fluxo de sangue, como Paulo, como Pedro. Se vocês observarem, houve um chamado, irmãos, e uma experiência diferente com cada um. Sim ou não? Nem todo mundo foi alcançado da mesma maneira. Cada um aqui foi alcançado por Deus de uma maneira diferente. É muito fácil de discernir isso. Mas você tem que estar atento à voz. Vem. Jesus está chamando você nessa noite para você se firmar com Ele. Amém? O que tinha em comum em todos os que foram chamados, porque todos tiveram contato com Jesus, todos conheceram Jesus, porque só há salvação em Cristo Jesus. E depois que você recebe essa esperança no seu coração, acabou, não tem mais limite para você. Não tem mais limite. O que você estiver buscando, você vai encontrar, porque Ele vai te levar. Ele vai te levar porque você está em comunhão com Ele. Você ouviu a voz e você decidiu: não, eu vou crer, porque Deus me deu essa fé. Deus está me dando fé para crer. Que a obra do Senhor seja completa aqui nessa noite, na sua vida. Que a obra de Deus seja completa nessa noite. Pastor, eu quero a unção, eu quero o poder de ressurreição e eu quero o perdão de Deus. Amém? Porque só Cristo salva. Sabe por quê, irmão? Todas as religiões que existem, de todas as religiões que existem, a única que oferece salvação é o cristianismo. Ah, pastor, aquela lá tem paz, a outra é contato com a natureza, a outra é não sei o que, a outra ouve espírito, ouve gente falando que já morreu, mas a única que oferece salvação e vida eterna é o cristianismo. Digam glória a Deus. E você tem que receber. Pastor, eu recebo em nome de Jesus. E a partir desse momento Deus muda as suas atitudes. Deus, Ele muda o seu comportamento. A história, irmãos, ela fala que antes de Jesus nós vivíamos num mundo de selvageria. E essa selvageria ainda existe hoje, mas era muito o quê? Era muito pior. Mas quando veio o Espírito de Deus, quando veio a palavra de Deus, Ele separou um povo que vivia em amor, que vivia em consideração. Houve uma mudança porque eles tiveram um encontro com quem? Tiveram um encontro com Deus. A civilização começou a mudar depois do cristianismo, depois da doutrina de Deus. A civilização começou a mudar. Deus começou a tocar no coração dos homens. Para quê? Para mudar as atitudes. Será que Deus tem mudado as suas atitudes? Em pleno século 21, depois de mais de 2.000 anos do cristianismo e depois de mais de 6.000 anos da manifestação de Deus, desde Gênesis, desde Adão e Eva, será que houve mudança de atitude na sua vida? Será que você se tornou uma pessoa melhor? Será que houve arrependimento, mudança de mente de acordo com a palavra e a vontade de Deus? Porque é isso que é arrependimento. Diga glória a Deus. Pastor, eu deixei de ser violento, deixei de ser uma pessoa pessimista,
e hoje eu sou uma pessoa otimista, hoje eu creio que vai ter saída, hoje eu sou uma pessoa mais civilizada. Digam glória a Deus. Porque o povo de Deus se tornou o povo mais civilizado daquele tempo. Digam amém. Irmãos, eu repito, só Deus pode salvar em Cristo Jesus. Só Deus, pelo Espírito Santo, te convence das maldades que você tem no seu coração e dos erros que você tem cometido. Só Deus pode mudar a sua vida. E esse encontro com Deus é a decisão que você tem que tomar. E muitas vezes a religião não deixa, porque vem da igreja de uma forma ritualística. Ah não, hoje é dia de culto, vou lá um cadinho, mas não tem a força, o desejo de decisão dentro da onde? A decisão tem que estar dentro do seu coração. Cristo, ele concede o arrependimento e nada vem de você. Tudo vem de quem? De Deus. O seu encontro, a sua vinda aqui, mas aqui nesse momento, você pode arrematar a bênção e levar essa bênção com você para casa. Deus, ele quer que você leve essa bênção com você para casa. Jesus, ele concede o arrependimento, Jesus concede a remissão dos pecados, porque ele é o único Salvador. Ele é o único que pode te aliviar o seu sofrimento. Toma uma decisão e receba isso hoje. Pastor, eu quero receber. Arrependimento, irmãos, é uma graça de Deus, é uma dádiva. Ah, eu me arrependo. Não, Deus te dá o arrependimento. É diferente. Por isso que você nunca conseguiu se arrepender. Porque você sempre quis expressar. Mas isso vem de quem? É uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Você sentir, como eu preguei aqui no último culto, o pesar, porque você está com remorso das coisas ruins que você fez. Isso não é arrependimento. Amém? Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Mas o arrependimento é quando você tem a certeza, pastor, eu ofendi a quem? Eu ofendi a quem? Eu ofendi a Deus. Eu estou ofendendo a Deus com o meu desânimo. Eu estou ofendendo a Deus com a minha falta de fé. Depois de ser cristão, depois de ter ido à frente, você recuou. Porque aconteceu algo difícil na sua vida e você está desanimado. Você está ofendendo a Deus. Mas Deus quer que você se arrependa hoje e volte para Ele. Tem muitas pessoas aqui que precisam voltar para Deus. Tem muitas pessoas aqui que precisam reativar sua comunhão com Deus. Mas por quê, pastor? Porque estão adormecidos na religiosidade. É isso que acontece dentro da igreja. Uma dormência, uma letargia espiritual. São pessoas que estão adormecidas, são pessoas que estão amortecidas em relação à esperança, em relação à vida, acham que as coisas são, pastor, tinha que ser mais instantâneo o negócio, o senhor tinha que orar aí, aconteceu alguma coisa, caiu fogo do céu. Mas isso vem da parte de Deus. E vai depender de você tomar uma decisão nessa noite. Amém? Você tem que tomar uma decisão. Pastor, é necessário que eu me arrependa? Sim. Jesus falou que não importa o que está acontecendo na sua vida. Não importa a causa do seu sofrimento, não importa a causa da doença, não importa a causa da dificuldade financeira, não importa o problema do desemprego, porque a crise de Bolsonaro, porque foi Lula que roubou, não importa. Você precisa o quê? Se arrepender. Você precisa se arrepender. É exigido de todas as pessoas que se arrependam. Então você vai pedir a Deus: Senhor, me conceda o arrependimento, para que eu me lance aos seus pés, para que eu clame ao Senhor, para que eu confesse Jesus de todo o meu coração, para que eu creia em Jesus, para que eu creia que Ele ressuscitou dos mortos, e eu seja salvo.
Crê em Jesus de todo o seu coração, que Ele ressuscitou dos mortos. Peça a Deus para colocar essa fé no seu coração. E desde já você seja arrependido. E se volte para Deus. Dependa de Deus. Creia que Deus tem poder para te salvar, para mudar essa situação que você se encontra. Talvez se eu pregasse Davi, você estava contente. Davi venceu o gigante. Meu gigante é a minha doença. Eu vou vencer também. Mas você só pode vencer se Deus te der a vitória. Quem deu a vitória a Davi, irmãos, foi o Senhor. Se você parar para ler aquela passagem, ele falou: eu não vou com lança, eu não vou com espada, eu não vou com escudo, mas eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. A fé de Davi estava em Deus e não nele. Davi sabia que era humanamente impossível vencer o gigante, mas ele foi acreditando no poder de quem? Ele foi arrependido. Ele foi arrependido. Ele foi com uma contrição de coração. Não, eu me entrego ao Senhor de todo o meu coração. Eu creio com o coração e confesso que Deus tem poder para me salvar. Eu creio de todo o coração que eu vou vencer esse gigante. Eu vou vencer esse incircunciso. Quem é esse incircunciso? Eu tenho parte com Deus. Esse incircunciso não tem. Ele não pode comigo, porque o que está na minha frente é maior do que ele. Deus está na sua frente, irmão. Ele é maior do que o seu problema, ele é maior do que a sua doença, ele é maior do que a sua crise. Ele é maior do que o seu pecado. Ele tem poder para mudar seu afilhado, seu neto. Ele tem poder para mudar a sua vida, mas você precisa se arrepender. Se humilhar diante de Jesus Cristo, para quê? Para que você seja aceito. Jesus não aceita. Senhor, me entrega a Jesus Cristo. Como Jesus falou aqui, vamos repetir, no 17. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, versículo 2, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, ou seja, Deus deu a Jesus. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem o quê? A quem enviaste. Diga glória a Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, de um publicano que estava em pé diante do altar. Mas ele não chegou perto do altar, não. Ele ficou aonde? De longe. Ele ficou de longe com a cabeça o quê? Cabeça baixa. Ele não queria levantar a cabeça. Ele não queria levantar a cabeça. Ele não queria levantar os olhos para o céu. Mas ele só fazia isso, ó. Ele batia no peito e pedia: misericórdia de mim, Senhor, porque sou o quê? Porque sou pecador. Isso que é humilhação. Isso que é humilhação. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço que eu pequei contra o Senhor, eu reconheço que eu perdi a minha esperança, eu reconheço que eu estava afastado do Senhor, eu reconheço que eu era uma pessoa orgulhosa e achava que eu ia vencer tudo, mas a casa caiu. E foi essa a minha condição. Eu achava que eu podia vencer tudo. Eu achava que eu tinha poder para superar os meus problemas. Mas chegou um dia que a minha força o quê? Acabou. As minhas forças se acabaram. E eu fui aos pés do Senhor Jesus, irmão. Digam glória a Deus. A palavra diz que o publicano, por ter se humilhado, ele foi justificado para casa. E é isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Que vocês saiam daqui justificados e vão para suas casas justificados. Justificados é o que, pastor? Inocentados pelo Senhor. Declarados inocentes por Deus. Isso que é justificação. Justo, inocente, puro. Puro aos olhos de quem? Aprovados aos olhos de Deus. Quem quer ser aprovado aos olhos de Deus? Diga glória a Deus.
Você vai sair daqui hoje abençoado, irmãos. Então peçam ao Espírito Santo. Pastor, eu vou pedir ao Espírito Santo para que esse convencimento ele seja no meu coração. Eu vou pedir ao Espírito Santo para que mude o meu coração, para que eu entenda com fé, com a fé da palavra, para que eu possa discernir os meus pensamentos. Se o pensamento for ruim, você coloca para onde? Para fora, mas vai ficar o pensamento de Deus. Se for dúvida, irmão, fora. Se for incerteza, irmã, fora. Mas a senhora vai guardar a esperança da palavra de quem? A esperança da palavra de Deus. Tem gente aqui desanimado, irmão. Tem gente aqui que não está crendo de fato e de verdade que Deus pode salvar. Tem gente que está se entregando, por isso que Deus está dando essa palavra aqui nessa noite. Tem gente aqui que está se entregando. É isso que o Espírito Santo quer dizer. São pessoas que não estão querendo, não estão buscando a palavra do Senhor no profundo do coração, não estão permitindo que a palavra entre no profundo do coração, mas ela tem poder para entrar, ela tem poder para discernir as intenções do seu coração, ela tem poder para varrer, para limpar o seu coração, tirar tudo de ruim que você tem pensado, tirar essa falta de esperança, tirar essa dúvida, tirar esse sentimento de opressão que você está carregando há muito tempo na sua vida e te dar descanso e te dar as melhores intenções e os melhores pensamentos. Porque isso vem de quem? Porque isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Pastor, eu quero discernir os pensamentos do meu coração para poder peneirar, para poder ficar com o melhor. Eu quero pensar o melhor para a minha vida e não o pior. Ainda que eu não esteja vendo nada, mas eu sei que o meu Deus tem o quê? Tem poder para me salvar. Eu não estou vendo saída. Aí agora que está propício para a gente ver um milagre acontecer. Mas você precisa tomar o quê? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se arrepender. Mas Deus vai fazer a obra, não é palavra não. Não é só palavra não. A Bíblia diz que o reino de Deus é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo, não é só de palavras. O reino de Deus não é só de palavras, mas é de poder pelo Espírito Santo. Pastor, que Deus faça a obra hoje na minha vida. Que Deus faça esse milagre hoje e me salve. Não só palavra, mas o poder que há na palavra. Eu vou ministrar essa salvação na sua vida. Eu vou ministrar essa mudança na sua vida. O Espírito Santo, ele revela para mudar a sua mente. Por isso que ele te dá a palavra de Deus. Essa palavra está sendo dada aqui nessa noite. Jesus Cristo é o único que pode te salvar. E você tem ficado tão distante de Jesus Cristo. Você tem tido uma decisão tão superficial. Não é aquela decisão que resolve o problema. Essa vinda na igreja é como se fosse uma água com açúcar. Olha para mim, para a gente encerrar. Vim para a igreja para tomar água com açúcar não resolve não, irmão. É firmar o quê? Pensamento em quem? Em Deus. E para a glória do Senhor, aqui nessa igreja, você ouve a palavra salvação. Você ouve a palavra Jesus, você ouve a palavra Evangelho, você ouve boas notícias. E é isso que eu estou trazendo para vocês nessa noite. Boas notícias. Para mudar a mente de vocês, para que vocês tenham uma vida melhor, para que vocês tenham vontade para realizar e capacidade para efetuar essa mudança. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.